Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula do mestre De Rose. Antes de assistir a nossa aula, telefone para os nossos amigos, para que eles também possam ter acesso. Para assistir, basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. As aulas são gratuitas. Agora, nós vamos fazer um puja ao nosso mestre, com a instrutora Ana Flores, da unidade Rio Branco. Pouse o seu olhar sobre o nosso mestre, nosso querido mestre De Rose, e visualize uma luminosidade verde esmeralda que vai envolver ao mestre De Rose, transmitindo-lhe saúde generalizada, uma regeneração celular intensa. Visualize o mestre De Rose a cada dia mais feliz e mais forte. Como um puja objetivo, visualize-se divulgando a nossa revista, Mestre De Rose Yoga Review, que já está nas bancas. Divulgue a seus amigos e conhecidos. Swastika. Muito bom. Muito bem. Então, vamos comentar as novidades. Na revista Caras, esta aqui, temos uma reportagem com o Luciano Zafir, em que ele cita a sua paixão pelo yoga e cita que um dos livros do mestre De Rose é Faça Yoga Antes que Você Precise. Eu achava que yoga era relaxante, mas pelo contrário, o Swastika, um tipo de yoga antigo, te dá uma energia incrível. Então está ali fazendo um Kakasana e um Vriskasana. Para mostrar que não é teórico, é praticante mesmo. Muito bem. Na Argentina saiu também uma matéria que nós recebemos apenas por e-mail, mas é uma matéria maior, que é do jornal, e ela diz aqui: longe do clássico consumismo, existe um âmbito social em que se está gestando uma nova forma de diversão, sem drogas, sem cigarros, sem álcool. Sua origem encontra-se na União Internacional de Yoga do mestre De Rose, fundamentada na sistematização do yoga antigo, denominado Swastika, e seus ensinamentos alcançam também as baladas. Estou traduzindo, né? É que, em português, baladas. As nossas festas estão orientadas para criar um âmbito de diversão e integração entre todos os praticantes das escolas, onde o único fim é, nas festas, escutar boa música, dançar e desfrutar. A vitalidade que a prática do Swastika Yoga gera proporciona como resultado uma festa que não para a noite toda. Aí ele coloca, além de comentar sobre as festas, tem uma linda de uma foto aqui com o nosso pessoal, e ainda diz o Yoga Night. Os princípios do Swastika Yoga se assentam sobre as bases do yoga antigo. Seu precursor é o mestre De Rose, presidente da Confederação Nacional e da União Internacional de Yoga. Na cidade de Buenos Aires existem várias representações situadas nos bairros portenhos de Abasto, Belgrano, Recoleta, Palermo e Barrio Norte. Muito bom, gostei, está bem bonito. E este foi o cartaz do curso em Paris deste ano. Olha que bonito que está. Depois, na reunião de instrutores, nós vamos comparar com o do ano passado e comentar as diferenças de resultado que nós obtivemos com esta nova orientação.
Agora eu queria dividir a turma. Divide aqui assim, ó, deixa uma faixinha aqui no meio. E estes do lado de cá, eu queria que olhassem este desenho. Distribui aí para os colegas desse lado. E os deste lado, este outro desenho. Quero fazer um teste, isso é uma pesquisa. Passa rápido, rápido, rápido. Tempo de televisão é tempo muito caro. Pronto, todos viram? Quase todos? Bom, cada um pense. O que é que está vendo? Não fale, só pense. O que é que você está vendo? O que é que esse desenho representa? E agora eu quero que você olhe este aqui que a câmera pode pegar em close. Agora eu queria saber, esta turma do lado de cá, o que viu neste desenho? Uma moça bonita. Como é que é? Uma moça bonita, que mais? E essa turma de cá, viu o quê? Aqui viu uma velha, e aqui se dividiu um pouco. Para quem conhece, já está sabido. Mas então, a questão é a seguinte. Para estes aqui, mostra lá. Para estes nós mostramos antes este desenho. Ao olhar este, a maioria associou com a moça jovem, bonita, de meio perfil. Para esta outra turma nós oferecemos este desenho. E quando viram este, associaram com uma senhora anciã, nariguda, assim, sugerindo aquela figura que os desenhos animados usam para representar as bruxas. Mas afinal, é uma coisa ou é outra? É uma jovem em meio perfil ou é uma bruxa? Isto aqui seria o seu rosto, de meio perfil, e aqui os cílios, e aqui a orelha? Ou isto seria o narigão? Muito louco? Então, o que nós queríamos com esse teste? Queríamos verificar se as pessoas passam a julgar aquilo que veem em função das suas informações pretéritas. Se você já tinha informação a respeito de uma determinada coisa, ou seja, se você já tinha um preconceito a respeito de uma determinada imagem, empresa, pessoa, fato, seja lá o que for, quando você vira aquela coisa, você realmente vai sempre interpretar com um peso a mais para um lado ou para o outro. Você viu que coisa impressionante como nós ficamos influenciados pela informação anterior? A mesma figura. A maioria dos deste lado viu uma jovem. Todos os do lado de lá viram uma senhora. Temos que tomar um certo cuidado com isso, porque nós podemos, às vezes, julgar mal uma pessoa ou um trabalho por causa do disse-me-disse. Alguém chegou para você e disse, ai não, essa pessoa... E aí você simplesmente não observa, não consegue observar com isenção. Beto, tá aí? Eu acho que você não ligou o ar. Acho que você ligou a ventilação. Está ligado o ar?
Está um calorão. Então vamos falar sobre mantra. Mantra todo mundo sabe o que é. É como yoga, todo mundo sabe o que é. Mas na verdade ninguém sabe exatamente o que é. Todos ouviram o galo cantar, mas não sabem bem onde. Obrigado. Eu me lembro que já há mais de 20 anos, mantra era comentado no cinema. Houve um filme com Woody Allen, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, ou vice-versa, em que ele mencionava mantra. Depois, mantras apareceram em novelas da nossa televisão brasileira. Mas que raio é isso? Então vamos ver o que é mantra realmente. O termo mantra significa vocalização. Mas se você quebrar a palavra, vai ter um radical man, que significa pensar. O que é muito curioso, porque você sabe que o sânscrito influenciou o grego, o latim e, por consequência, as línguas que vieram depois. E há uma coincidência enorme de termos sânscritos no português, no francês, no inglês, no espanhol. E aqui nós vemos o termo man, pensar, designando o pensador, o ser humano, no inglês, no alemão também. E tra nos dá uma ideia de interrupção, de parar. Em alguns casos, salvar, como se fosse assim, você está indo numa determinada direção e para, salva, não continua. Mas isso se nós quebrássemos a palavra em duas. Se nós usarmos a palavra como um todo, mantra, é vocalização. Algumas pessoas, eu tenho ouvido isso, muito mais no exterior do que no Brasil, tenho ouvido as pessoas se referirem a mantra com o verbo cantar. Vamos cantar o mantra tal, assim, vamos cantar o mantra om. Mas mantra não se canta, né? Porque não é música. Mantra vocaliza-se ou entoa-se. Então, mantra, a vocalização, pode ser interpretada, a ideia da vocalização, de diversas formas. São os pares de opostos. Nós poderíamos, na verdade, colocar muitos outros, mas eu vou colocar 3, que é para fazer essa brincadeira com o Y do yoga. Então nós temos a primeira divisão, que nos mostra a possibilidade do mantra na forma de kirtan e japa. Kirtan nós podemos traduzir como canção e japa como repetição. Kirtan tem menos força, japa tem mais força. E além destes símbolos representarem que o kirtan tem menos força e o japa é mais forte, além disso, também nos mostram a polaridade, porque todos eles vão ter uma polaridade. Todos esses pares de opostos vão ter um negativo e um positivo. O kirtan é de polaridade negativa porque ele é expansivo. E o japa de polaridade positiva porque ele concentra. O kirtan é de efeito mais psicológico do que fisiológico. E o japa de efeito mais fisiológico do que psicológico. O kirtan tem
várias notas musicais, tem várias palavras e tem tradução. Então, várias palavras, tem tradução, quer dizer, leva a sua mente a pensar sobre essa tradução, e tem várias notas musicais. Então ele se aproxima da música, ele parece música. E o japa? O japa tem uma só palavra, de preferência. Você pode usar o kirtan na forma de japa, já vou mostrar. Mas, de preferência, o japa tem uma só palavra, de uma só sílaba, sem tradução e com uma só nota musical. Então, ele faz um trabalho de concentrar, e por isso ele leva a meditação com mais facilidade do que o kirtan. Exemplo de kirtan. Eu disse que tem várias palavras, tem tradução e tem várias notas musicais. Então, exemplo de kirtan. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Várias palavras. Tem um sentido, então, vritis são gerados, porque eu vou viajar no sentido do que estou vocalizando. E tem várias notas musicais, então tudo isso cria uma característica extroversora. O kirtan, então, ele é extroversor. E o japa? Om, 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 om. Só o om? Não, pode ser qualquer outro. Mas se for monossilábico é mais forte. E eu disse que o kirtan pode ser vocalizado como japa. Japa quer dizer repetição. Então eu posso agarrar um kirtan e repeti-lo. Ele passa a ter característica de japa. Nesse caso seria bem melhor se não fosse tipo canção, se ele fosse mesmo repetição pura, repetição crua e rápida. Então, seria alguma coisa assim. Se eu fosse usar aquele kirtan do exemplo anterior, Om Namah Shivaya, eu faria Om Namah Shivaya, 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 Namah Shivaya. Logo, se for mental, vai ser mais fácil, senão eu vou ter que parar para tomar fôlego. Essas são as grandes diferenças entre o kirtan e o japa. Como o kirtan tem menos força, ele é menos poderoso, costuma ser usado antes do japa, como se fosse assim para aquecer as cordas vocais, para limpar a garganta. Então, você começa fazendo uma vocalização extroversora, alegre, bem disposta, e depois faz um japa, que é um mantra poderoso, monossilábico, lam, 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 om, 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 ou qualquer outro. Mas aí, com a repetição, para produzir um determinado efeito. Na verdade, o efeito do mantra nunca deve ser, nós devemos evitar repetir o mantra apenas 3 vezes, porque o efeito do mantra é o efeito de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura a pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquela repetição, mesmo se não for japa. Se for japa, então nem se fala. É a repetição que vai produzir o efeito. O ocidental tem mania de fazer 3 vezes o mantra, como se fosse um protocolo, é uma formalidade a ser cumprida. Agora que eu já cumpri, vamos fazer yoga. Não é bem isso, né? O mantra faz parte do yoga, assim como a meditação faz parte do yoga, assim como o pranayama faz parte, assim como a asana faz parte. Na prática regular, nós fazemos os dois. Por quê? Para manter o equilíbrio. Fazemos polo negativo, polo positivo, e com isso damos o equilíbrio. Fazemos antes o kirtan. Por quê? Porque o kirtan é alegre, é bem disposto, é extroversor, é sincopado. Ele, sendo extroversor, ensina-nos a sair antes que nós entremos nos labirintos da mente. Este outro ensina a entrar. Mas como é que você vai entrar sem ter o seu fio de Ariadne? Então, primeiro aprenda a porta de saída, depois entre. E se o instrutor percebe que o aluno tem uma tendência muito tímida, introvertida,
Se o aluno é muito sério, muito calado, então ele de preferência vai pedir ao aluno que não faça japa. Vai fazer kirtan, 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 até que ele se desencaramuge. Até que ele saia da casca e venha para o lado de fora. Aí sim, pronto, agora está normal, tá beleza, então agora pode fazer o japa e conhecer o seu mundo interior, encontrar os caminhos que levam mais para dentro. E vice-versa. Se tiver aquele outro aluno que não para de falar, que durante a prática incomoda a aula, que fica conversando com os colegas na aula teórica, ou mesmo na aula prática, que na hora do relaxamento não consegue ficar quieto, fica se mexendo, fica se sacudindo, fica tamborilando quando está, mesmo em relaxamento, ou quando conversa com você, tamborila, sacode a perna, né? E não se contar aquele hiperativo, né? Então a esse nós vamos tirar, vamos desaconselhar o kirtan e vamos recomendar uma overdose de japa, para ver se ele fica mais quietinho. Mas para o grosso das pessoas, para o normal das pessoas, nós vamos dar primeiro kirtan, depois japa, em partes mais ou menos iguais. Existe uma outra divisão, um outro par de opostos, que nos fala do mantra externo, audível, e o mantra interno, o mantra não audível. Manásika, não tem acento, mas é aqui a tônica. O Bahya Mantra também pode ser chamado de Swara Mantra. Swara quer dizer alento. Então é o mantra que você faz com Swara, com alento. Você precisa do seu alento para produzi-lo. Ou Bahya, que quer dizer externo. Externo e interno, ou simplesmente externo e mental. Sivananda, no seu livro Nada Yoga, divide o mantra não em duas, mas em quatro. Não em dois, mas em 4 níveis de profundidade. É o mantra gritado, o mantra falado alto, o mantra sussurrado e o mantra inaudível. O mantra gritado, para aqueles que são místicos e tudo mais, eles gritam para ver se Deus ouve. O mantra pronunciado em voz mais alta é o mais fraco. Aliás, o gritado é o mais fraco de todos, em voz alta ele é fraco, o sussurrado, segundo Shivananda, é mais forte. Dos vocalizados, do Bahya Mantra, este é o mais forte. E depois tem o inaudível, que é o Manásika. É o mental. Olha de novo aqui o radical man, de pensar, que depois vai aparecer em manas, mente. Bahya Mantra é o mantra mais fraco. É o externo. E o Manásika Mantra é o mais forte, porque ele é mental. Imagine um mantra verbal, um mantra vocalizado, Vaikari, também é outro nome, Vaikari, Vaikari quer dizer falado, provém de Vak, que significa palavra. Então, o mantra vocalizado, Swara Mantra, Bahya Mantra, ou Vaikari Mantra, tudo a mesma coisa, são 3 palavras para designar a mesma coisa. Ele vibra o ar. É o ar que está vibrando. E o Manásika Mantra? É a mente que está vibrando. Qual é o mais forte? É o ar ou é a mente? Então é claro que o Manásika Mantra é mais forte que o Bahya ou Vaikari Mantra.
Outra coisa também é que para fazer o mantra externo, Bahya Mantra, Swara Mantra, Vaikari Mantra, você não precisa de muita concentração. Mas para fazer o mantra mental, vamos fazer aí 108 vezes o Om Namah Shivaya. Pronto, você já dispersou. Precisava de mais concentração para que você fizesse o mantra sem dispersar. Então ele realmente treina muito a concentração. Mas é mais forte. E o Manasika ainda tem mais uma coisa. Há alguns japas que você só consegue fazer em Manasika, porque não precisa tomar fôlego. É o caso, por exemplo, da repetição do mantra Om, muitas vezes por segundo, centenas de vezes por minuto, às vezes milhares de vezes por minuto, conforme recomenda, conforme ensina Shivananda. Mas isto, verbalizando, seria impossível. Tem que ser mental. O mantra Om contínuo. Aqui você consegue fazer, aliás, aqui, Manasika, você consegue fazer o mantra Om contínuo. Se for vocalizando, sozinho não consegue. Tem que ser em grupo. Depois você tem estes outros dois, este outro par de opostos. Kriya e Bhava. Kriya. O que significa Kriya? Isso, atividade. Provém da mesma raiz que a palavra karma. Kr, ação. Daqui proveio karma, aliás, kr, agir. Daqui proveio karma, ação. E kriya, atividade. Ação, atividade. Estas duas palavras provieram da raiz kr, agir. Por que essa explicação é necessária? É porque existe o quinto anga do nosso Ashtanga Sadhana, que é Kriya, atividade de purificação das mucosas. Muita gente traduz Kriya como purificação. Mas se você disser só purificação, vai confundir, porque quando chegar aqui no mantra, então, Kriya e Bhava é purificação e sentimento? Não. Mas de onde saiu essa ideia de purificação? É porque no quinto anga é purificação das mucosas. Então vamos traduzir certinho. Atividade de purificação das mucosas. Kriya é atividade. E o Kriya Yoga? Mais uma vez, daria confusão. Se você traduz Kriya como purificação, Kriya Yoga seria o yoga da purificação, quando na verdade não é essa a proposta. Kriya Yoga é o yoga que põe em atividade, que acelera. Kriya e Bhava. Então temos aqui uma diferença, porque é Kirtan ou Japa. Você faz um ou faz o outro. Aqui é Bahya ou Manasika. Mas aqui é Kriya e Bhava, ou seja, aqui tem que ter os dois. Mas mais uma vez, a polaridade está presente. Kriya tem polaridade negativa e Bhava tem polaridade positiva. Kriya é a atividade mecânica da emissão do som. Então, é o uso de todo o nosso aparelho fonador. São os pulmões, a boca, a língua, os lábios, né, todo aquele conjunto que nos permite produzir som. Então, isto é a atividade mecânica da emissão do som. Usando só isto, não seria mantra. Inclusive porque a palavra Om existe em várias línguas e não é mantra. No dinamarquês, esta palavra aparece toda hora. Quando eu estive na Dinamarca, me impressionei com isso. Disse, os dinamarqueses deviam estar todos em Samadhi, porque desde que nascem, emitem o Om o dia inteiro. Sim, mas falta Bhava. Não tendo Bhava, não é mantra. E no inglês? Você vai dizer que aqui está escrito com outra letra. Mas acontece que o Om
não é escrito nem com N, nem com M. Na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos um acento que nasaliza. O bindu, ou anuswara, é um acento. Portanto, não seria, na verdade, nem M nem N. Na verdade, seria um tio. Mas como as outras línguas, tadinhas, não têm esse recurso gráfico e fonético, então que fique mesmo o Om, como já foi universalizado. Se você usa o mantra, seja lá qual for, mas não aplica bhava, o que é bhava mesmo? Sentimento profundo. É isto que lhe confere força. Aliás, não apenas ao mantra, mas qualquer coisa. Se você fizer puja sem bhava, palavras que o vento leva. Se a nossa colega hoje que fez aquele puja, se ela não fizesse com bhava, se ela não estivesse sentindo bhava, seria uma formalidade. Seria como as pessoas normalmente fazem para rezar uma Ave Maria ou uma outra prece qualquer, ou seja lá o que for. Eu comparei com prece, mas já me arrependi. Porque para as pessoas confundirem yoga com qualquer coisa religiosa não precisa muito, né? Enfim, se for fazer asana sem bhava, também não é asana. Ora, se mudra sem bhava não é mudra. Se puja sem bhava não é puja. Se mantra sem bhava não é mantra. Asana sem bhava não é asana. Trabalho sem bhava não é karma yoga, não vale a pena. Está trabalhando por dinheiro só, não vale a pena. Então nós concluímos que bhava é o elemento essencial à vida. Se você não tiver bhava, a sua vida começa a ficar sem sentido. Primeiro porque todas as suas ações, sejam elas profissionais, artísticas, quaisquer, o que quer que você faça pela sua vida fora, vai ficar sem conteúdo, vai ficar sem alma. Vai ter corpo, mas não vai ter alma. E depois a sua própria vida começa a não ter sentido. Uma hora você vai olhar para trás e dizer, puxa vida, mas será que valeu a pena tudo isso? Porque qualquer coisa, qualquer carreira que você escolha, qualquer coisa que você queira fazer, custa um sofrimento. Sempre há oposições, sempre há sucessos e fracassos. E se você não tiver o tal do bhava, aquele sentimento, aquele ideal, você simplesmente num dado momento joga tudo para cima, ou pelo menos quer jogar. Alguns até chegam ao ponto de se matar, dizendo, isso tudo não tem sentido algum. É preciso então que você aprenda a conferir bhava a tudo que fizer. E mais, cultivá-lo. Porque às vezes você diz, não, tá bom, eu já apliquei um bhavinha, né, já está suficiente. Aprenda a cultivar o bhava. Então você vai trabalhar, ponha bhava naquilo. Mas não estou fazendo yoga, eu estou trabalhando. Como não está fazendo yoga? Se você é um yogin, você tem que ser um Midas, que converta tudo em ouro, o ouro puro do yoga. Tocou, tem que virar yoga. Se você for um yogin, se você só for um praticante de yoga, não. É a mesma coisa, você é um pianista ou é um tocador de piano? Se você é um pianista, você é um músico, você é um artista. Você transforma, você tem o poder de transformar qualquer conjunto de notas numa obra de arte. Se você é yogin, se você confere bhava a tudo o que você fizer, quando você comer, você está fazendo yoga. Quando excretar, está fazendo yoga. Quando dormir, está fazendo yoga. Quando trabalhar, está fazendo yoga. Quando amar alguém, está fazendo yoga. E quando brigar com alguém, também está. Porque você consegue converter tudo em ouro puro do yoga. Então nós temos aqui um conjunto de pares de opostos. Existe mais? Sim, existe mais uma porção deles. Por exemplo, o mantra que você possa visualizar e o mantra que você não possa visualizar. É outro conjunto de opostos, é outro par de opostos.
Quando você diz Om Namah Shivaya, a Shiva eu posso visualizar. Então, é um mantra que tem substância. Mas se eu disser só Vam, 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 este Bidya Mantra não tem forma, não há como vocalizar, não há como visualizar. Então, japa, tem um tipo de japa chamado Bidya, que significa semente. Bidya Mantra é o som semente que estimula os chakras, através de ressonância. Então, quais são as palavras que nós podemos usar aqui? Bahya Mantra ou Swara Mantra. Mantra vocalizado, mantra que utiliza o alento. Ou Vaikari Mantra. Vaikari, quer dizer falado, provém de Vak, a raiz Vak, que significa palavra. Agora vamos ver alguns exemplos. Nós já vimos exemplo de Kirtan e exemplo de Japa. Exemplo de Bidya, que é um tipo de Japa. O Bidya do Muladhara Chakra. Lam, 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 Lam. O Bidya Mantra do Swadhisthana Chakra. Vam, 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 Vam. O mantra do Anahata Chakra. Como é que foi? Qual foi o nome do chakra? Anahata Chakra. Anahata é este. Aí metade da turma foi pelo gesto, a outra metade foi pelo nome. Então, Anahata Yam. E este aqui, como é o nome dele? Manipura Chakra. Então, ...95% da turma está certa. Mas eu escutei alguém dizer Ram, Ram, Ram e Ram, usando o R francês, que é o R carioca, não vai dar o mantra que nós queremos. Este R do mantra, do Bidya Mantra, do Manipura Chakra, é o R do sânscrito, que é o mesmo R do italiano, muito semelhante. Então é Ram, Ram, Ram. E do Anahata? Yam, 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 Yam. Com a repetição, a tendência do brasileiro é substituir o Y pelo I. Como assim? Não é a mesma coisa? Não. O Y é fluido e o I é estanque. Então as pessoas começam pronunciando direitinho. Yam, 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 Yam. E lá pela 50ª vez já estão dizendo Iam, Iam, Iam. E agora sim, Vishuddha Chakra. Ham, 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 Ham. Perfeito. Um pouco difícil de ensinar isso na França, na Espanha e em Portugal. Países em que a pronúncia do H inicial, como não faz parte da língua, e o inglês tem pouca influência nesses países, então não existe uma familiaridade. Nós aqui no Brasil temos muita influência do inglês, né? Então as pessoas normalmente pronunciam H inicial até onde não devem. Mas, por exemplo, know-how, nesses países mencionados, pronuncia-se know-how.
o H é simplesmente suprimido. E aí é preciso insistir um pouquinho mais, e como nós estamos sendo assistidos também na França, também na Espanha, também em Portugal, vamos ficar atentos a isso, na pronúncia do H. Como estamos também sendo assistidos naquela nação lá, aquela nação chamada Rio de Janeiro, em que pronuncia com R francês, vamos prestar atenção que não é RAM, é RAM. Pronto. Agora, faça para mim um Vaikhari Mantra à sua escolha. E eles te acompanham para dar força. Hari Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Om, Hari Om, Hari 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 Om, Hari Om, Hari Om. Que boa escolha, hein? Olha como ficou bonito isso. Juca, agora me faça aí um exemplo, me vocalize aí um Manasika Mantra à sua escolha. Bonito, gostei. E é isso aí, o Manasika Mantra. Como é que você daria em aula o Manasika Mantra? Se a turma for antiga, você só precisa dizer, vamos fazer o mantra tal. Se a turma for nova, você faz um pouquinho o Vaikhari e tente. Nova não daria, mas mais ou menos assim, uma turma nova, que, digamos, 5 anos de prática. Aí você faria primeiro um Vaikhari e diria, bom, agora vamos fazer o Manasika Mantra, cada um faça o seu. E o Om contínuo, onde ele entra? O Om contínuo é Kirtan ou Japa? Aquele Om contínuo, aquele que fica, todo mundo. Vamos fazer um pouquinho Om contínuo. Uma alma está desanimado, esse Om. Agora melhorou. Esse Om contínuo, onde é que eu encaixo? Kirtan, Japa, Bidya, Kriya, Bhava, Vaikhari ou Manasika? Na verdade, ele não é nada e pode ser tudo. Nós chamamos simplesmente, genericamente, de mantra. O Om contínuo chamamos de mantra. Se ele for audível, é um Vaikhari. Se ele for mental, é um Manasika, mas vamos chamar genericamente de mantra Om contínuo. Alguns exemplos de mantras, então, vamos ver. Vamos ver alguns exemplos de Kirtan. Bidya nós já vimos, né? Lam, Ram, Ram, Yam, Ham e Om. Om. Então, Bidya já vimos. Japa já vimos. Vamos ver mais Kirtan. Eu vi uma versão, hoje nós estamos aqui com a presença do mestre Carlos Cardoso, presidente da Federação de Yoga da Bahia, nos prestigiando com a sua presença. E o Carlos, eu assisti a uma aula dele e gostei muito da solução que ele deu
como maestro que já era, maestro de música, conseguiu nos dar uma solução muito boa para aquele mantra problemático, que era como era o nome? Qual era o mantra? Om Jai Guru. Om Jai Guru. Sri Guru. Om Jai. Lembram-se de que no passado, há alguns anos, nós tivemos problemas com esse mantra, porque um colega nosso foi gravar este mantra e chamou uma pessoa e disse: olha, faz aí o mantra Om Jai Guru Sri Guru Om Jai. E a pessoa, como conhecia um pouquinho, disse: não, isso não significa nada. Guru Sri, não, Om Jai Guru Sri Guru Om Jai. Mas era a forma como foi colocado. Então, aí eu pedi ao Carlos para dar uma ajuda nisso, e a última vocalização eu achei sensacional. Ele colocou ali uma pausa, um compasso, colocou alguma coisa ali no meio que separou muito bem. Como é que ficou isso? Om Jai Guru Shri Guru Om Jai. Olha que ótimo que ficou. Om Jai Guru Sri Guru Om Jai. 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 Então, foi uma solução genial, genial, ficou muito bom assim. E já que nós estamos falando deste mantra, vamos comentar algumas coisinhas. Por exemplo, Jai. Eu tenho escutado na Índia muita gente pronunciando Jai, e não é estadunidense, é indiano mesmo. É uma interferência do inglês sobre o hindi, sobre o sânscrito. Não é Jai. Quando você escutar alguém pronunciando Jai Jai Guru, Jai Jai Guru Jai, não, para com isso. Não é Jai. É Jai mesmo. Aliás, nem Jai, porque aqui é Jaya. Só que na tendência do hindi contemporâneo na Índia é suprimir a última vogal não acentuada, a última vogal que não seja longa, que não seja tônica. Então as pessoas pronunciam Jai, mas na verdade é Jaya. Se você for ver como está escrito Jaya. E o que é Jai ou Jaya? É salve. E Guru ou Guru? Guru. Às vezes na música parece que você está dizendo Guru por causa do encaixe ali na música, nas notas, mas na verdade Guru. E o que quer dizer Guru? De novo, a gente sempre volta a esse assunto. Guru significa instrutor ou professor de qualquer disciplina, é o nome da profissão. Portanto, não tem a conotação que ganhou aqui no Ocidente. No Ocidente, guru tem vários sentidos, alguns elogiosos e outros menos. E um dos sentidos aqui no Ocidente é o de uma pessoa que entenda muito de uma determinada coisa. Então há um livro de marketing chamado Os Gurus do Marketing. É esse o nome do livro? O Guia dos Gurus. O Guia dos Gurus. Aí chega um místico qualquer, compra aquele livro lá e diz: mas não tem nada de yoga, não tem nada de misticismo, não tem nada de filosofia, não tem nada de hinduísmo e não tem nada de gurus. É um livro de marketing, são os gurus do marketing. Então tem esse sentido muito positivo aqui no Ocidente. Guru é o cara que entende muito, é o cara que quando diz alguma coisa, está falado, não se discute mais. Mas também tem o outro sentido decorrente do primeiro,
que é o sentido de uma pessoa que quer se fazer de muito entendido, que é o sabichão. Ele é o charlatão, na verdade. Então, na Índia não tem nenhum nem o outro sentido, nem o exagero para o positivo, nem o exagero para o negativo. É apenas o nome da profissão. Se você é professor de música, você é o guru de música. Se você é professor de yoga, é o guru de yoga. Se você é o professor de dança, você é o guru de dança. Então é uma palavra, na verdade, despretensiosa. Na Índia, a sua profissão seria essa. Se alguém na Índia perguntar, você é guru? Diga tranquilamente, sim. Modestamente, sim. E no Brasil? Alguém pergunta, você é guru? Você diz, de jeito nenhum. Aqui eu sou professor. Minha profissão é educador. Eu sou um educador, aliás, reeducador comportamental. Shri é um tratamento que, se você fosse traduzir, daria santo, mas santo, no nosso conceito judaico-cristão, é outra coisa completamente diferente. Na Índia, Sri fulano de tal tem o mesmo uso, exatamente o mesmo uso, do inglês Sir fulano de tal. É interessantíssima a correlação que existe entre esses dois termos, primeiro porque usam as mesmas letras e depois aplicam o mesmo uso. Por exemplo, Shri é um título que, na verdade, deveria ser sempre conferido, como Sir também deveria ser sempre conferido. Chega lá a rainha, mete-lhe a espada no ombro e diz, a partir deste momento vai ser chamado assim, levante-se, Sir Galahad. E pronto, ganhou o Sir. Mas e aquele pobre cidadão que não é nobre, que é um simples plebeu? Você não diz, yes, sir, please, sir. E nas cartas, to Sir fulano de tal. Mas ele não é Sir. Mas o uso permite. É como nas cartas aqui no Brasil que a gente põe ao ilustríssimo senhor. Uau, mas você é ilustríssimo, não bastou ilustre? É ilustríssimo, mas só na carta. Então aqui é a mesma coisa. Você teria que receber o título Shri. Mas todas as pessoas em correspondência recebem a cartinha ao Shri fulano de tal. E se fosse a sua esposa, seria a Srimati fulana de tal. Agora, se ela não for a esposa do fulano que realizou alguma coisa, mas ela realizou alguma coisa, então ela leva o Shri. É mais ou menos como embaixador e embaixadora. Embaixador, embaixadora, embaixador, embaixatriz. Então, o feminino de embaixador é embaixadora ou é embaixatriz? Depende, se ela é esposa, ela é embaixatriz. Mas se é ela que ocupa o cargo, é embaixadora. Então é mais ou menos esse o uso. Shri quer dizer santo, mas não quer dizer que este fulano seja Santo Antônio. Né? Por exemplo, se o nome dele é Antônio, não quer dizer que ele é o Santo Antônio. Quer dizer apenas que este senhor chamado Antônio dedica-se a coisas consagradas, coisas sagradas, coisas que são reverenciadas como sagradas naquela cultura. Música, poesia, literatura, filosofia, dança, ou seja, qualquer coisa que dentro da cultura hindu seja respeitado, seja considerado como sagrado. Então veja que é um uso diferente do nosso. Aqui, santo é o fulano que virou santo. Lá, santo, nesse sentido mais abrangente,
É aquela pessoa comum que não é santa, mas que lida com coisas sagradas. Ela preserva essas coisas sagradas, desde que, evidentemente, tenha um trabalho relevante. Vamos ver agora um outro tipo de mantra que também não entra em nenhuma dessas categorias aqui. Ele não é kirtan, não é japa, ele tem muitas palavras, mas ele é muito repetido, então ele é executado como se japa fosse. Pode ser Vaikhari, pode ser Manasika. Tem sempre, isso todos têm, Kriya e Bhava. E esse mantra é o Gayatri Mantra. Este segundo Om, às vezes não aparece nos textos. E textos esses que às vezes estão escritos em sânscrito, às vezes estão escritos em hindi, às vezes estão escritos noutra língua. Você sabe que a Índia tem hoje 18 línguas oficiais e uma profusão de dialetos. Então isto dá uma confusão danada, porque muitas e muitas culturas na Índia utilizam e reverenciam o Gayatri Mantra, mas cada uma escreve de acordo com a sua língua ou com o seu dialeto. Então, a que eu vou colocar aqui, inclusive com a repetição do Om, é a que eu aprendi numa escola em Bombaim, chamada Yoga Shakti Mission, dirigida por uma senhora chamada Yoga Shakti Ma. E por que este mantra? Por que este Gayatri e não outro? Porque é um Gayatri de linha Shakta. Ora, se a escola se chama Yoga Shakti Mission, Shakti já denuncia que é uma escola Shakta. Depois ela é dirigida por quem mesmo? Pela professora, pela mestra Yoga Shakti Ma. Então, mais uma vez, está confirmado, é linha tântrica, é linha Shakta. Então, é um Gayatri que tem mais a ver conosco do que o Gayatri normalmente divulgado pela maioria, que é o Gayatri de linha Vedanta Brahmacharya. Então, vamos lá, como é que fica mesmo? Om Bhur Bhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu Om Bhurbhuva Swaha Om Tat Savitura Varenyan Bhargo Devasya Dhimahi Yo Naha Prachodayatu. Então, vamos ver agora as diferenças que podem ocorrer.
Às vezes você não vai encontrar este segundo Om. Numa outra musicalidade, ele não cabe. R. Bhargo. E, às vezes, você vai encontrar escrito Savitur, Varenya, sem o M, Joyo Nah. Às vezes aparece Nah. E às vezes aparece Prachodayat. E outras. Você vai encontrar uma porção de variedades. Vai encontrar isto sem o H, vai encontrar, em vez do W, vai encontrar com V, vai encontrar Bru sem o R. Algumas variações estão erradas mesmo. Outras estão certas. São variações de idioma, de dialeto. Quando você for vocalizar o Gayatri, prefira este. Porque o nosso é de linha Shakta, que é a nossa linha. Eu me lembro que recentemente uma colega nossa gravou, e ela tem uma voz tão boa, e ela gravou um Gayatri e me trouxe para perguntar o que eu achava. E eu só pude dizer que estava lindo, porque estava lindo mesmo, mas depois comentei com ela, lindo estava. Mas de onde é que você tirou aquele Gayatri? Não é o nosso Gayatri, é outra música, é outra melodia completamente diferente. E depois, o texto estava escrito em hindi, não em sânscrito, mas a pronúncia também não era a pronúncia correta, era a pronúncia provavelmente estadunidense, porque parece que ela tirou da internet. Então, a gente pensa que isso já não acontece mais, mas ainda acontece. Das pessoas terem o nosso acervo, não usarem o nosso e irem procurar na internet. Que praga essa internet. Ou será que as pessoas acham que se está na internet é mais certo, é mais correto do que aquilo que o seu professor ensinou? Bom, mantra não é só isso, evidentemente. A gente tem, se for falar sobre mantra, a gente tem aí um espaço, podemos ficar falando 8 horas e não esgota o assunto. Mas, como essas aulas que nós damos online são aulas mais flashes, são apenas uma amostra do que a gente tem, se a pessoa gostar, ela pode assistir a aula em vídeo completa de 2 horas, ou pode assistir os cursos, que aí são mais longos ainda. Os cursos ao vivo levam 4 horas em média. Há cursos de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Então é isto. Por hoje é isso. Swastika. Boa noite, eu tenho o prazer hoje de conversar com o mestre Carlos Cardoso. Como vai, mestre Carlos? Olá, querida Gi, como tá? Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem, aqui em São Paulo outra vez, isso me faz dar sempre uma grande alegria. Muito bem, eu soube que você está aqui em São Paulo por alguns motivos, um deles, alguns cursos que você ministrou esse final de semana agora, semana passada. Como é que foram esses cursos, mestre Carlos? Foram maravilhosos, foi o lançamento do projeto anual que a unidade Anália Franco abraçou, e foi um sucesso tremendo, muita gente, muita alegria, muita festa, e como sempre também, que é próprio lá da unidade, e muito curso. Fizemos um conjunto de cursos de mantra, Nada Sadhana, o início de um ciclo de 24 palestras, onde aconteceram as 4 primeiras, e mais o fantástico curso de sânscrito, que acontecerá durante um ano inteiro. Explica um pouquinho mais para o público que está nos assistindo, que não conhece quase nada de yoga, o que é o Nada Sadhana. Só uma pinceladinha. Bom, nada significa som ou vibração. E essa prática denominada Nada Sadhana é uma prática que nós vamos trabalhar
e entender um pouco o som. Que som? O som em geral, vamos, na verdade, reeducar a nossa audição para os sons que estão acontecendo em todo lugar, toda hora, e aprender a fazer uma seleção auditiva, primeiro no nível externo, depois no nível interno. É como se ligássemos um controlezinho, um equalizador, aquelas coisas que correm assim, sabe? E aí a gente vai aprender, através de um chip que eu instalo no córtex de cada um, a selecionar auditivamente o que você quer ouvir. Então esse é o projeto. E a partir daí a pessoa vai começar a meditar. Muito bem. Imagino que o curso tenha sido muito interessante. Foi uma loucura, foi uma delícia. Mestre Carlos, tem alguns cursos ainda por vir, Brasil e Europa. Fala um pouco pra gente. Em junho estarei aqui outra vez, no dia 10 e 11, sobre que ainda há vagas nesse projeto. É um projeto anual de cursos multimídia e, inclusive, até para o curso de sânscrito ainda dá para começar quem quiser fazer um pouquinho isso. E será, portanto, 10 e 11 de junho. Depois teremos um Satsanga, o Interactive Mantra Concert, acontecendo em Barcelona e em Gondomar, uma cidade próxima do Porto, onde lá também acontecerão uma outra quantidade de cursos. E depois, em agosto, creio, já estarei de volta aqui. Enfim, estarei sempre aqui com vocês. Muito bem, para as pessoas que quiserem se inscrever, elas têm essa programação disponível em algum lugar, algum telefone, Mestre Carlos? Podem procurar a nossa unidade Anália Franco, é o lugar mais certo para encontrar, e cujo e-mail pode ser analiafranco.sp@uni-yoga.org.br. Muito obrigada. De nada, um prazer falar com você e um prazer falar com todos vocês também. Até a próxima. Boa noite, acesse o nosso site www.uni-yoga.org. Boa noite.